Os olhos de Léia eram fracos. Raquel, porém, tinha boa aparência, com belos traços. Essas palavras estão escritas no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 29, versículo 17. A maioria de nós já leu a passagem que acabamos de recitar sobre as esposas de Jacó, descrevendo a visão ruim de Lia. Podemos supor que ela semicerrou os olhos por causa dos olhos e talvez também fosse simples e feia. Se ela vivesse hoje, poderíamos imaginá-la como uma flor da parede desajeitada com óculos grossos. Olhar para o hebraico um pouco mais de perto sugere que a palavra traduzida como fraco, que é a palavra rar, pode ter sido uma descrição mais positiva. Pode significar fraco, mas podemos ver outras nuances nos seguintes versos. No capítulo 18, versículo 7, diz: Abraão correu até o rebanho e escolheu um bezerro tenro, ou seja, rar, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. No livro de Isaías 47, versículo 1 diz: Desce, senta-te no pó, virgem filha de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filhas dos babilônios. Você não será mais chamado de delicado, ou seja, rar, ou mimado. Também em Provérbios, capítulo 15, versículo 1 diz: Uma resposta gentil, ou seja, rar, desvia a ira, mas uma palavra dura desperta a ira. A partir dessas passagens e de outras, podemos ver que a palavra rar pode significar terna ou gentil. E quando usada para descrever uma mulher, como escrito em Isaías 47, pode conotar delicadeza ou refinamento. A passagem parece ser uma forma de contrastar a beleza menor de Lia com a maior atratividade física de sua irmã, razão pela qual Jacó preferia Raquel. Os olhos ternos de Léia poderiam ser a preferência de Deus? Embora Jacó amasse mais a Raquel, Deus consistentemente veio em auxílio de Lia, abençoando-a com filhos. 6 filhos e uma filha, para os 2 filhos de Raquel. Mas nada que Léia fizesse parecia ser capaz de conquistar o amor de seu marido. Em vez disso, os filhos de Raquel, José e Benjamim, eram os favoritos de Jacó. E ela era a esposa que ele realmente amava. É interessante que a escolha de Deus não foi em relação à beleza de Raquel, mas de Lia, cujo filho Judá era o ancestral do Messias Yeshua. Talvez ele quisesse que Yeshua herdasse os olhos gentis de Léia. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe e que nós possamos ter estes mesmos olhos de Léia, que nós não venhamos a olhar a beleza física, mas sim a beleza que os olhos transmitem. Porque quando nós olhamos para os olhos de alguém, nós podemos perceber a profundidade da sua alma. Porque os olhos são as janelas do nosso coração. E é por ele que entra tudo aquilo que nós podemos ver. E o que nós precisamos mais enxergar nesses dias é a grandeza do nosso Deus, que está revelada no seu amor por meio de Yeshua. Baruch Hashem. Querido Deus, nós te louvamos. Nós te bendizemos, ó Pai, porque muitas vezes nós olhamos pela aparência física, nós escolhemos aquilo que é mais belo, aquilo que aos nossos olhos é mais favorável. Mas o Senhor, quando o Senhor vê o coração.
O Senhor vê as intenções, o Senhor vê de forma diferente. Por isso, Pai, que assim como o Senhor enxergou os olhos de Leia e pelos olhos dela o Senhor sondou seu coração e sabia que ela poderia sim gerar aquele que teria os olhos meigos, os olhos gentis, que são os olhos de Yeshua. Que nós possamos também, Senhor, gerar dentro de nós estes olhos gentis, amáveis, esses olhos que parecem aos olhos do mundo um olhar fraco, mas pelo contrário, é na gentileza, é na bondade, é nessa fraqueza é que está toda a beleza de Leia. E que nós possamos também ter estes olhos. E assim como Leia, que refletia os olhos de Yeshua, possamos nós também refletir para o mundo esse olhar gentil, amável, do Espírito Santo do Senhor que está em nós, para que quando as pessoas olharem para as nossas vidas, elas não vejam nós, a nossa carne, mas que elas possam ver os olhos do Senhor refletido por meio de cada um de nós. É a nossa oração. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.